Não se procura inferno esperando um pastel no céu. O inferno é aqui quando estamos perante alguém que não tem ética, porque nada mais, nada menos o homem é o seu caráter, que é a ética divina. Mas, ancião, como sempre, a descarregar muita informação. Permita-me saber, a filosofia ou ideologia Rastafari nasce quando? Dentro da alquimia e do conhecimento esotérico africano, a filosofia não existe. Nós viemos aqui para corrigir isso. Ok. Ficamos muito filosofia. E até na escola temos uma matéria de filosofia. Que não nos acaba com o nosso saber, porque senão o mundo podia estar direito. Por quê? Filosofia, o termo sabedoria, é o primeiro ponto do amor. E o espírito é amor. Então quem tem espírito é nutrido de sabedoria e conhecimento. E os gregos, que não são pai da filosofia, nem do conhecimento humano, nem padrasto são considerados, por causa do primeiro ser último e o último quero ser primeiro, por invasão e violência. Barbarice, porque os bárbaros peludos, lobos, invadiram o continente africano. Gregos, árabes, romanos. Persas, até né? agora tu vês que um papa é um gladiador. Se não é um gladiador sobrevivente dos ringues da luta de gladiador, ele não pode ser um papa. É um general do exército. A ver, então é importante sabermos isso. Ninguém é representante de Deus dentro do Vaticano. Ninguém é? Não, representante de Deus não, representante dos demônios. O Vaticano Sim, porque é um lugar de demônios. Um gladiador não é representante de Deus. Ancião, o Vaticano... É representante de derramamento de sangue. Está a entender? E logo que chegaram na África, trouxeram um plano estratégico. Qual é esse plano estratégico? Caça-diabo. Afinal de contas, era caça-santos. Isto fez com que Papá Kimbangu, aqui em África, ficou preso 30 anos por causa da sua santidade, da sua divindade e da sua consagração e da sua unção espiritual. Logo ele conseguiria levantar um morto. E isto aconteceu no Kemet com a mamã Isis, a espírita santa. Quando o Vaticano tenta falar de ressurreição, que um dia todos os mortos que morreram vão se levantar, e nós às vezes falamos, os ossos todos já foram queimados, porque aqui no 14 não tem ossos com 20 anos lá. Tiram, queimam. E vão ressuscitar quando? Então a ressurreição foi praticada aqui. Quando vieram nos falar que Lázaro, Jesus Cristo, fez ressuscitar Lázaro, isto não existe. Quem fez ressuscitar alguém na antiguidade clássica é a Espírita Santa de Tote, a Mãe Preta, divina e sagrada. Por que existe? É uma história fabricada? Essa é uma história fabricada e falsa, vindo da heresia religiosa. O que é a heresia religiosa? Calma só. A heresia religiosa é mentir com o objetivo de caça-fortuna e recursos humanos e recuperação de terras alheias. E este foi o plano estratégico que a Roma trouxe para aqui, que é o cristianismo. Ancião, tudo que é antes de Cristo quer dizer que antes do cristianismo é a África. Ancião, permita-me só fazer essa questão. Se essa história de Lázaro é fabricada, não só a de Lázaro, até de Jesus também é fabricada. Eu vou chegar aí. Mas eu estou a ver uma contradição, porque há pouco validou a história de Daniel, quando falou que ele entrou na cova dos leões. Não, só foi para dar um exemplo daquilo que acontece. Não é dentro da realidade da história perdida. Mas a história de Daniel também é fabricada? Também é fabricada, usou o exemplo de uma mas o que que aconteceu não é aí. Tínhamos aqui um homem na floresta do Mayombe chamado Netiti Diatia. O próprio nome dele já é a origem do fogo, o representante do fogo, o espírito do fogo. Este que realmente, até as histórias fabricadas, esclareceu que Elia desapareceu da terra com uma carroça de ferro transformada em fogo. Não é? Netiti Diatia, aqui na floresta do Mayombe, no Mungunkongo, dentro dos nossos Quilulu e Balulu, isto quer dizer dentro da nossa história e dentro das nossas genealogias, historiograficamente falando, dentro das nossas faculdades, explorarmos o nosso raciocínio. Netiti Diatia é que subia, e é um black man,
Não é o que a Bíblia traz como brancos. Porque a história toda bíblica é de brancos. Tu vão te falar de patriarca Abraham. Patriarca Abraham não existiu. Quem existiu é Osíris. Osíris é que teve duas mulheres. A Sara, a Agar, não existiam. Não existiram. Existiu o quê? A Nefte e a Is em Kemet. Nefte é Nefertiti? A Nefertiti é uma outra pessoa. É uma outra. É a mulher do faraó Akhenaton. Ok. Ton significa sol. Os filhos do sol. Sim, E Kemet é a terra do homem queimado pelo sol, que dá melanina preta. Mas devido à diversidade genética, devido à mistura, então fomos andando transatlântica. Mas aí estamos a entrar na mitologia egípcia, né? Estamos dentro da mitologia, que é a base da vida. Falou de Osíris. Sim, antes da história, antes do tempo, e depois do tempo e depois da história. Yeah. Então estamos aí a falar dos deuses antigos do Egito. Isto porque provenientes do Congo, da floresta. Não proveniente da Etiópia para o Congo, não. Do Congo para a Etiópia. A coisa está mal contada. Dizem que a Etiópia é o local mais antigo do mundo. Viemos para corrigir isso. O Congo é mais antigo do universo porque é a floresta do Mayombe. Não é Etiópia? Não, no mundo o homem e a vida não iniciam na savana. A Etiópia é savana. Até a parte que chamamos Angola não se chamava Angola. Isto também tem que se desmentir aqui. Porque nós viemos aqui para esclarecer. Claro, estás à vontade. Angola é através do Salazar. Salazar? E João I, que vai dar aqui o João II no Zingancuvo, depois de aceitar o batismo diabólico vindo com o próprio Vaticano. E construir aqui, a partir da floresta do Mayombe, temos um Vaticano que talvez deve ser o Vaticano primordial, porque aquele Vaticano que está lá eram campos de batalhas de gladiador, sítios para fazer jogos de mau sorte e de perdas de vida, lutas com tigres, onças, jacarés, nacondas e com pessoas bárbaras, drogadas, enjeitadas, capados. Isso tudo que depois apareceu para a África em busca de ouro. Porque até um sábio dos que escravizaram o Congo, o pessoal, os pulas. Os belgas. Os belgas. Sim, um belga saiu daqui até para a Itália. O que é o Leopoldo, não é? Sim, ele acabou de dar um discurso na Itália dizendo: irmãos brancos, estamos pobres, a comer lixo e a morrermos de fome, desgraçados e a mendigarmos. Se querem ficar ricos, façam o que eu fiz. Peguem numa madeira, façam um barco e vão direito para a África, mas em especial ao Congo. Chegando no Congo, em um mês, que são 30 dias, vocês se tornarão ricos. Mas chegar lá primeiro tem que ser escravo dos reis pretos africanos. Porque naquela altura, berço da civilização e do conhecimento, não é berço da humanidade. Porque um berço todo carpinteiro pode fazer, um marceneiro. E não é a obra que chamamos mundo ou a África, feito pelo homem. Então aqui é a fonte do conhecimento, é a fonte da civilização, é a origem da vida. Não o berço da humanidade. Não o berço da humanidade. Isto, o berço da humanidade, também é a dissimulação do conhecimento e a diminuição da potência. Por isso é que nós somos uma potência. E lá em cima, esclareceram que existe uma raça superior. Enquanto o africano nem diz que ele é uma raça superior. Dependentemente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eles encontraram já em África, dentro das nossas pirâmides, direitos iguais, olhar o teu irmão com amor ao próximo, fazer o bem ao outro, nos ajudarmos uns aos outros. Isso tudo já encontraram aqui, aquilo que se diz: conheças a verdade e a verdade te libertará. Não é palavra de Jesus, não. Não é bíblico isto? Não é bíblico. Isto foi falado por Urus, filho de Osíris, com a rainha Ísis, porque este foi um casal. E depois Ísis teve duas mulheres, que faz com que a África é chamado que a poligamia é tradição africana. Ter duas mulheres ou três mulheres é tradição africana. Porque Osíris teve duas mulheres, a Ísis e a Nefte, logo na pré-história e na pré-criação da humanidade. Ancião, só um minuto para respirar,
Porque é muita informação. Para ganhar mais um pouco de oxigênio, ok. Exatamente. Não, mas ainda quero lhe questionar o seguinte. Ok. É comum nós recebermos aqui convidados que trazem uma narrativa similar ao que expõe aqui agora, relativamente à África e a sua história. E eu eu presumo que já tenha feito essa questão a outros convidados, mas vou querer ouvir o ponto de vista do ancião. Fala sobre sermos a fonte do conhecimento e a origem da vida. A origem da vida. Fala sobre o Congo ser o mais antigo, não a Etiópia. De algum modo destacou africanos como os seres de maior preparação desde o início do mundo. Aí eu quero entender, como é que permitimos sermos escravizados? Como é que permitimos as invasões? Porque já havia a matemática, já havia o conhecimento. Como é que tudo isso não nos deu a capacidade de nos protegermos ou de prever para entrarmos num sono que até hoje se revê no nosso povo? Ok. Nós não permitimos. Fomos invadidos, fomos torturados e fomos brutalizados. Porque colonização é isso. O imperialista, fascista, colonialista não foi permitido. Porque jamais, com a sabedoria que a gente recebeu por intuição, inspiração e iluminação, porque nós somos os filhos do dia, e o dia é a luz, e a luz é o fogo, e o fogo é o sol. Por isso é que temos o sangue quente, nós somos os filhos do sangue quente. E nós temos a consciência quente, temperada. E toda a nossa palavra é como uma proteína de manga ou da mandioca inhame, que purifica o sangue. Então nós não poderíamos admitir que fôssemos escravizados, jamais. Por isso é que houve uma violação de direitos, de propriedade, porque nós temos o título de propriedade do planeta Terra, porque somos os primeiros. Quando falaram de Adão e Eva, isto é um lixo. É um lixo. Para meter no contentor. E até os malucos não recuperarem, porque vai se tornar um lixo invisível. Porque não existe. Vamos aqui falar... Adão e Eva não existe. Não existe. Também é uma história fabricada. Também é uma história fabricada. E não é isto que a gente tem que levar, porque a África está pobre. E foi quando nós permitimos esta lavagem cerebral, que chamamos de escravatura mental e que também chamamos cólera mental. Então não temos cólera orgânica, temos cólera mental e estamos preocupados aqui a publicarem da cólera orgânica. Não é pior que a cólera mental. O que queremos destruir aqui é a cólera mental, porque a cólera orgânica já tem o seu bilongo, o seu antibiótico. É uma árvore chamada um condo. Um condo é o quê? É a árvore feminina que se encontra na savana, que chamamos o imbondeiro. Se tu usas a ginguba do imbondeiro, a cólera passa. E se tu usas a múcua, tu podes proteger o teu corpo para 1000 anos. E a antiguidade clássica da humanidade, os antigos deuses da floresta, do mundo verde, viveram 1000 anos, 1 milênio de vida. Nós agora, por causa da alimentação errônea, industrial, porque os cientistas não podem fazer comida, nem estão permitidos a fazer comida, nem a transformar comidas naturais como comidas artificiais. Isto para uso de guerra, não para uso. E quem vai para a guerra? É um ser humano. Claramente também defendo aqui os militares sendo um guerreiro da escola iniciática, que é a vanguarda da humanidade. Não vamos entregar para os militares comidas injetadas, com libanga, drogas. Vamos entregar uma comida boa. Porque é importante que alguém, quando acaba o seu cumprimento de vida militar, porque a vida militar tem um prazo, é temporário. Naquela altura, quando éramos mãe dengue, sabíamos que era 3 anos. Eu acho que tu se lembras. Mas muitos fizeram 20 anos, até hoje uns estão a fazer 50, outros estão lá vitaliciamente. Estás a ver? Mas quando se sai da vida militar pelo tempo dado,
O elemento não pode vir psicopata por causa do alimento que lhe foi dado. Ou a medicina que lhe foi dado. Não, ele tem que sair consciente, tem que sair curado, tem que sair um elemento cônscio. Porque vamos precisá-lo, ele vai ser útil e agradável para a sociedade. E vai trazer experiências. Porque todo um campo onde o homem passa ganha experiência e maturidade. E isto tem que ser trocado com os outros. Por isso é que o Rasta aprende para ensinar e ensina para aprender. É humilde. Então é importante a gente caminhar e vermos a realidade. O porquê que a África não permitiu a escravatura. E até agora para nós a escravatura é uma atitude diabólica. E isto inicia a partir do Kemet, que a escravatura não iniciou na Europa. Isto também tem que se desmistificar aqui. Já vi aqui. Sim. Mas antes de entrarmos aí, eu quero lhe perguntar o seguinte. A partilha da mesma teoria de que todo o povo tem a sua história. Sim, sim. Ok. Quando fala de Jesus Cristo ser uma história inventada, fabricada, quando falou de Adão e Eva, não será que é uma história do europeu que implementou aqui? Não será que a história deles é aquela que nós absorvermos pelos ensinamentos que nos foram passados? Não, a história dos europeus é Hitler, Lenin, mas eles são novos, outros elementos e mais outros novos. elementos Estamos embaixo que dos anos também 40. sim, outros também que são gladiadores, enfim. A história da Europa e o que eles querem falar de Jesus é alguém que nasceu em África. Tudo o que eles encontraram aqui, eles transformaram isso uma contra-história. Então trouxeram aqui uma inculturação, não uma cultura. E quando nós vamos falar de história, tem que existir uma cultura própria. Coisas reais, coisas baseadas em factos verdadeiros. E eles, quando chegaram aqui, porque nós vamos ver que o calendário que estamos a viver agora, para tu ver como é que eles mudaram as coisas, é calendário gregoriano. E Gregório foi alguém que? Imperador romano. Então a história dele é dos imperadores. Não é uma história de guerra, porque tu se vais à busca da Europa e vais ir buscar a guerra de 100 anos, que é a Guerra Santa, que durou um século, tu vais ver eles a se matarem. Depois vais encontrar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Tu vais ver sempre a Europa, depois até quando aconteceu a grande hecatombe de gelo, onde eles perderam tudo que é pau, tudo que é árvore, tudo que é fruta, e começaram a se comer, a se matar. A era bárbara da Europa, que deu o surgimento desses impérios todos, dessa toda a violência, dessa falta de amor que eles apresentam. Até homem a se comerem entre homem. Aqui também hoje já está a se comer homem, de tanto comerem carne. Porque se comermos carnes, até o homem vai sempre ser comido. E já está a se comer homem aqui também. Mas comer em que sentido? Comer mesmo homem, ir buscar homem no cemitério que foi enterrado, comprar nos coveiros e grelhar o homem, fazer pincho, vender com cerveja e de bestes, enfim. Cuidado de comer pinchos na rua. Não é de forma consciente? De formas inconscientes. As pessoas estão a ser enganadas? Estão a ser enganadas. Okay. E alguns já foram apanhados a tempo. O canibalismo? Sim, o canibalismo está a girar. Está a ser induzido. Está induzido, a carne fina está a girar. Sim. Mas isso tudo por causa da glutonária, que são as obras do mundo físico, que são as obras da carne. Então é importante que entendermos que comer carne de homem é comer distraído. E quem come carne, come distraído. Quando se desperta, ou está-se a comer gato. Claro, o nosso povo, tu bem sabes também, todos nós sabemos, não comíamos gato. Até dizíamos que o gato tem 7 vidas e o gato engapa. Mas agora estamos a comer um gapa e não estamos a nos tornar gapa. Agora um gapa é o homem, tá sabendo? Sim, até não, o nosso guarda... Mas é um questionamento interessante. Até o nosso guarda, nós também já traímos. Agora está-se a comer o cão, que é o maior guardião do homem. Não é o pitbull que está a comer o homem. Agora é o homem que se tornou pitbull. Porque o homem é que está a comer o cão. E como é que e agora o cão daqui a pouco vai dizer já não sou teu guarda. Na sua visão, como é que se justifica isso? Não, isto tudo é por causa da glutonária, porque tudo que se faz com pingo a cair por de cima de uma pedra, o que é que acontece? A pedra depois racha. Então se todos os dias comemos, hoje é considerado
que comer carne é o melhor alimento do mundo. Nós que não comemos carne têm nos dito que estamos a perder e estamos desnutridos. Mas eu estou aqui não estou desnutrido, estou vitaminado. Até as minhas palavras têm proteína e vitamina. Porque dá para manter uma atitude salvífica para a humanidade. É transmissão de conhecimento profundo. É exploração do raciocínio, que é uma faculdade, que é uma universidade, é um mestrado. Então é importante a gente saber que nós temos que parar com a violência no mundo. Inclusive, não queremos guerra em nenhuma parte do mundo. Queremos que as fábricas de bombas tóxicas parem. Os cientistas mudem de atitude e de ideias, mano. Vamos parar de nos ameaçar no mundo por causa de bombas tóxicas. Hoje quem é potência porque tem bomba, isso é potência. Ou isto é que? Uma atitude de ameaça. Falta de respeito pelos outros. E até são crianças alguns que estão com essas bombas a faltar respeito nos anciões. E também estamos a faltar respeito aos nossos ancestrais que tinham esta humanidade, que tinham este planeta Terra como um planeta de espírito de paz. Hoje não temos espírito de paz aqui. Até crianças são raptadas para serem comidos ou para serem postos nas casas de prostituição. Isto é imoral, mano. Tua filha está para ir para a escola, agora temos que lhe levar. E Lucky Dube morreu por causa disso. Levar a criança. O que aconteceu com o Lucky Dube? Estava a levar a criança para esses locais para lhe proteger. E pelo caminho foi logo quilado. Porque ele estava logo... Ele foi assassinado? Foi assassinado, sim. E encontraram os motivos Sim, o motivo é o sistema de coisas negativas. O sistema que controla todos aqueles que estão a dar um passo de salvar a humanidade. Quando estamos a falar de salvar a humanidade, é para salvar o homem. Do mal para o bem. Do positivo, não para o negativo. Então é importante, mas quando tu queres salvar o homem, logo és controlado pelo sistema. E esse sistema negativo, diabólico, vai logo matar o elemento que quer salvar os princípios sagrados do mundo. O ancião falou de comida, acho que é oportuno também